Shalom, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma reflexão, a qual já há bastante tempo eu tenho refletido nela, tenho meditado nessa passagem e tem sido uma bênção na minha vida, em várias decisões, várias situações, né, onde que eu tive que tomar decisões. Essa mensagem, né, me fez refletir, me fez tomar as decisões corretas. E hoje eu quero compartilhar com você essa meditação que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. E eu escolhi como tema dessa mensagem a seguinte frase: mantenha o foco. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, eu quero te introduzir nesse texto. Aqui Jesus, ele tinha acabado de fazer alguns milagres, né, curado bastante enfermos, e um dos primeiros milagres que Jesus fez aqui foi a multiplicação dos pães, né, e dos peixes, né, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tinha acabado de fazer esse grande milagre, e logo depois que Jesus fez esse milagre, curou as pessoas, né, já estava bem tarde, então Jesus dispensou o povo, né, mandou que as pessoas fossem para suas casas aqui e pediu que os discípulos também, né, atravessassem ali o mar da Galileia e fosse para o outro lago, né, para o outro lado. Na verdade, esse mar aqui, né, a Bíblia fala mar da Galileia, mas na verdade não é um mar, é um lago, né, e é um lago até bem extenso, tem aproximadamente que 166 metros quadrados. Então por isso que Jesus fala assim: atravesse o mar e me espere do outro lado. Então na verdade era um lago que ele pediu para que o povo, os discípulos atravessassem. E logo depois que dispensou os discípulos também, Jesus subiu para um monte para poder orar. E começou a orar, e a Bíblia nos fala aqui que na quarta vigília, por volta aí de 3 e 6 horas da manhã, Jesus desceu e foi ter com seus discípulos. E quando Jesus vai ter com seus discípulos, de repente o mar da Galileia ali está numa grande tempestade e ventando muito forte, batendo no barco, o barco, né, as ondas, né, sacudindo o barco ali, e os discípulos apavorados dentro do barco. De repente Jesus aparece para eles andando sobre as águas. Imagina você no meio de uma grande tempestade, né, no mar, tudo escuro, e de repente você vê uma pessoa andando sobre as águas. Até nós, querido, mesmo sabendo, conhecendo essa história, nós ficaríamos hoje completamente perplexos e talvez com muito medo, né, dessa situação. E de repente os discípulos nunca tinham visto aquilo, viram ali, né, um homem andando sobre as águas, e eles ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Mas Jesus, ele pega e se apresenta para os seus discípulos, e Pedro fala assim: Jesus, se és tu mesmo que está aí, então fale para que eu vá ao seu encontro. E aí Jesus fala assim: então venha, pode vir ao meu encontro. Naquele momento Pedro ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas de repente, no meio da caminhada ao encontro de Jesus, quando ele percebeu aquela grande tempestade, aquele vento muito forte, aquelas ondas, Pedro ele começou a afundar. A Bíblia fala que Pedro perdeu a fé naquele momento e ele começou a afundar, e ele fala assim: Jesus, me socorre. E ele clama ali pelo socorro de Jesus, e aí Jesus estende a mão e consegue pegar Pedro novamente. Não permita que Pedro afunde. E queridos, hoje eu quero falar exatamente sobre isso, né? Sobre a nossa caminhada, sobre não perdermos o foco. Aqui você vê Pedro no meio da caminhada, no meio do encontro com Jesus, Pedro perdendo a fé, Pedro perdendo o foco naquilo que era mais importante, que era ter o encontro com Jesus. Então, muitas das vezes
Em nossa vida, às vezes começamos o ano aí cheio de propósitos. Às vezes você começa uma tarefa, às vezes você começa um objetivo. De repente, no meio da caminhada, às vezes as pessoas desanimam dos seus objetivos. Começa o ano falando que às vezes vai fazer um regime, ou vai fazer uma reforma na casa, ou vai ler a Bíblia toda em um ano. Eu não sei às vezes qual é o propósito que você às vezes colocou no seu coração de estar fazendo, mas às vezes por meio de tantas circunstâncias, às vezes circunstâncias mesmo adversas, às vezes não só que nós perdemos o foco, mas circunstâncias mesmo adversas nos fazem às vezes parar os nossos projetos. Então hoje eu quero estar falando com você exatamente sobre isso, que é para que você mantenha o foco independente, né, das circunstâncias que esteja acontecendo. Eu posso pegar um exemplo, né, prático, meu mesmo, que muitas das vezes alguns projetos eu tentei começar e muitas das vezes eu paralisei esses projetos. E até o ponto onde que eu orei ao Senhor e falei assim: Deus, eu preciso continuar com aquilo que eu me propus a fazer, eu preciso continuar. E eu comecei a orar a Deus, pedindo direções, pedindo que Deus me mostrasse, né, direções, passos, estratégia para que eu pudesse vencer esses desafios, para que eu pudesse vencer essas circunstâncias adversas que aparecem no nosso caminho, né? Os ventos, as tempestades, as ondas fortes que às vezes querem nos fazer afastar do nosso objetivo. E eu comecei a orar a Deus pedindo ao Senhor essas direções. E Deus me deu várias estratégias. Mas hoje eu quero compartilhar com você 3 passos, querido, a qual eu tenho seguido na minha vida, e tem sido bênção na minha vida, e eu quero compartilhar com você esses 3 passos. Amém? Só um exemplo, né, para a gente se situar aqui, algo muito, digamos assim, algo que acontece hoje no nosso dia a dia e bem presente mesmo na nossa realidade, é a situação a qual nós estamos vivendo. Você já reparou quantas pessoas começaram por conta desse corona aí, dessa pandemia que está acontecendo no mundo, quantas pessoas começaram num propósito, às vezes fazendo sua higiene, usando máscara, tomando todos os cuidados possíveis, e de repente no meio da caminhada as pessoas começaram a se relaxar, né? Às vezes sabe que é algo presente, né? Que o vírus é algo presente, que está acontecendo, algo que não tem cura ainda, né? Não tem uma vacina. Então, mas tem pessoas que às vezes começou bem focado e de repente as pessoas se relaxaram, porque o vizinho tá às vezes um está esquentando a cabeça com a situação que está acontecendo, outros estão distraídos, e às vezes tem pessoas que começam a olhar a vida do outro, começam a olhar porque fulano não está fazendo, eu também não vou fazer. Então, queridos, isso é um exemplo muito prático, eu vejo isso todos os dias, a todo momento. Pessoas que começaram focados e de repente pessoas acabaram se relaxando, né? Porque às vezes perderam o foco, perderam, né, a visão a qual eles tinham. E muitas dessas pessoas que talvez perderam o foco, às vezes acabaram contaminados por esse vírus. Talvez essa grande pandemia que nós estamos vivendo, se as pessoas realmente tivessem focado naquilo ali, no correto, em tomar as devidas precauções, talvez isso aí já poderia ter acabado há muito mais tempo, né? Ou amenizado um pouco desse vírus, mas não, muitas pessoas estão
relaxadas, né, distraídas e acabam perdendo foco naquilo que é importante. Mas isso é só um exemplo ao qual eu queria comentar com vocês aqui. Então vamos lá, aos 3 passos a qual Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro passo, não dê ouvidos a pessoas desesperadas. Então, primeira coisa para que a gente possa manter o foco naquilo que Deus tem para a nossa vida é não dê ouvidos, querido. Não dê ouvidos a pessoas desesperadas. Lá em Números capítulo 13, uma história bem conhecida, quando Moisés ele escolhe 12 espias para que possa espiar a terra de Canaã. Deus fala assim, fala para que Moisés, né, escolhesse 12 espias e que fosse espiar aquela terra, porque Deus ia dar a terra de Canaã, né, para os filhos de Israel. E aí Moisés escolheu 12 homens, não eram homens comuns, né, não eram pessoas aleatórias, mas eram os príncipes, né, eram os líderes daquelas tribos, né, que Deus escolheu, que Moisés escolheu para que espiasse aquela terra. E aí aqueles homens foram para aquela terra espiar. Durante 40 dias eles ficaram observando e após os 40 dias eles trouxeram um relatório para Moisés e para o povo. 10 daqueles homens trouxeram um relatório onde eles falaram que a terra era muito boa, mas também infamaram a terra, né? Começaram a mostrar os pontos negativos daquela terra. E aí falaram que realmente tinha gigantes, e ali falaram que eles não iam conseguir, porque eles se sentiam como gafanhotos, que a terra era uma terra que devoravam as pessoas. Então, eles começaram a dar os pontos negativos, né? Eles permitiram que os pontos negativos fossem mais fortes do que os pontos positivos a qual tinha naquela terra. Mas teve ali um homem chamado Caleb, a qual ele tomou, né, essa responsabilidade e falou assim, não, realmente, a terra tem gigante, realmente a terra tem muralhas para a gente escalar, realmente existem grandes dificuldades naquela terra, mas o nosso Deus, ele não vai nos dar aquela terra por herança. Então, Caleb, querido, independente da situação que ele estava vivendo, independente da dificuldade a qual ele estava vivendo, ele manteve o foco na promessa a qual Deus tinha para eles. Então ele não quis dar ouvido àquelas pessoas que estavam desesperadas. Quantas vezes, às vezes Deus tem uma promessa para a tua vida, quantas vezes, querido, você tem um propósito para poder resolver, e às vezes as pessoas desesperadas chegam até você falando que não vai dar certo, ou falando que essa pandemia está acabando com a nossa economia, que está perdendo os empregos, que está acontecendo, né, o final do mundo, e aí você começa a ficar desesperado, e aí você começa a dar ouvido a boatos, sendo que Deus tem uma promessa para a tua vida, sendo que você, né, fez um planejamento, fez um propósito, traçou um objetivo para que você possa conquistar, e de repente você está se desviando desse propósito, desse objetivo. Por quê? Porque você está dando ouvido a palavras aleatórias, a conversas, né, aleatórias que às vezes não edificam a tua vida. Quantas pessoas hoje estão se afastando da presença do Senhor, porque muitas das vezes passamos aí por um período grande, onde que a gente não estava mais frequentando os cultos. Agora já está liberado, né, os cultos. Algumas igrejas já voltaram a fazer cultos. E quantas pessoas, por não poder ir na igreja, acabaram se afastando da presença do Senhor? Quantas pessoas, por não poderem pisar na igreja, né, não conseguiram manter esse propósito firme, né, de caminhar com o Senhor?
tem pessoas que não tem essa raiz aprofundada e acabou se desviando. Mas, querido, não dê ouvido a conversas aleatórias. Não dê ouvido a pessoas que vêm desesperada, né, trazendo um relatório negativo para você. Mas tenha confiança naquilo que Deus colocou no teu coração. Tenha confiança, meu irmão, naquilo, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos seus planos. Tenha confiança nisso. E você não perca o foco daquilo que é importante para você. Amém? Segundo passo, limpe os galhos. Lá em João capítulo 15, esse aqui é tremendo. Eu gosto muito desse texto aqui. Uma vez eu estava numa situação onde eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus uma direção para a minha vida. Eu tenho uma loja de comunicação visual, né? E nessa minha loja a gente faz diversos trabalhos. Só que eu estava numa situação onde a área é muito grande de trabalho e tudo quanto era cliente que vinha, tudo serviço que vinha, eu queria fazer. E chegou um ponto onde eu estava fazendo muita coisa e estava ficando sobrecarregado, estava ficando, né, estafado, né? E eu comecei a orar a Deus, Deus, eu preciso de uma direção. E aí Deus me levou nesse texto aqui, limpe os galhos, né, para que dê mais frutos. E aí eu entendi claramente naquilo que Deus estava falando comigo. Eu precisava crescer, né, nossa empresa, mas para que eu crescesse, eu precisava tirar aquilo que às vezes serviços que às vezes vinha para a gente e às vezes só trazia mais e mais trabalhos. Então Deus começou a me dar uma direção. Foca naquilo que realmente você quer fazer, foca realmente naquilo que você acha interessante de você fazer, naquilo que é mais lucrativo. E aí Deus começou a abrir minha mente de uma tal maneira, e por muitas vezes eu já vi outras pessoas falando que nós temos que ter um nicho de trabalho, mas eu não conseguia enxergar isso. E aí eu orando a Deus, e Deus começou a me mostrar essa direção, dentro da palavra de Deus, né? Limpe os galhos, ou seja, tira aquilo que não é necessário, tira aquilo que são serviços que às vezes você faz e só traz cansaço para você. Eu achava que eu tinha que pegar todo quanto é trabalho, mas não, Deus foi me mostrando, né, onde eu tinha, né, digamos assim, que realmente focar naquilo que realmente ia ser lucrativo para mim. Então, querido, muitas das vezes nós precisamos tirar aquilo que às vezes nós achamos que é importante e às vezes não é. Então, quer fazer muita coisa e ao mesmo tempo eu queria fazer muita coisa e às vezes eu não conseguia realizar nada de importante. Então tem muita gente querendo fazer um montão de coisa ao mesmo tempo. Tem muita gente querendo, né, um montão de atividade, achando que a ocupação, né, por ser muito ocupado, acaba sendo trazer prosperidade, acaba trazendo, achando que há muita ocupação, acaba achando que isso é importante para a vida dele. Mas, querido, aprenda a ter foco. Aprenda a focar naquilo que é importante na tua vida. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Não queira fazer, né, as coisas, né? Um exemplo bem legal que hoje estava meditando. Já viu a centopeia? Centopeia tem várias pernas, correto? Mas quando ela anda tudo sincronizado, tudo na mesma direção. Embora ela tenha aquele montão de perna, mas as pernas não saem fazendo um montão de coisa ao mesmo tempo. Ela anda sincronizada, ela anda numa mesma direção. Assim nós temos que ser, aprender a andar na mesma direção, aprender a ter foco. E não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente não consegue realizar nada.
Senão a gente acaba se cansando, acaba ficando estressado, acaba trazendo estresse para dentro de casa. Então, meu irmão, aprenda a ter foco. Faça uma coisa de cada vez. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez só. Aprenda a remir o seu tempo, aprenda a ser, a dirigir aquilo que você quer na sua vida. Amém? Terceiro passo, a palavra de Deus é a nossa base. Quando estamos focados em Cristo, a sua palavra cria alicerce na sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Olha só o que diz a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Meu amado, minha amada, a palavra de Deus é a nossa base. Se nós queremos, continuar focados em Cristo, nós temos que ter a palavra de Deus enraizada em nosso coração. Quantas pessoas que hoje não estão caminhando com Jesus por conta dessa pandemia, porque só conseguia firmar na presença de Jesus, só conseguia firmar porque estava indo na igreja. E por conta disso aí, às vezes não consegue fazer um culto no lar, acabaram se esfriando na sua caminhada, é porque falta alicerce, falta a palavra de Deus como base nas suas vidas. Então, não tem outra direção na nossa vida, não tem um outro caminho em nossas vidas se a gente não tiver a palavra de Deus como base. Para que a gente tenha fé, o que é preciso? Nós ouvimos a palavra. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Fala aí com a pessoa que está do seu lado, ou se você está sozinho, fala assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Repita isso para você. Porque, meu querido, ou minha querida, não tem jeito de termos uma vida com Cristo se você não tiver a palavra de Deus impregnada no teu coração, impregnada na tua vida. Ontem eu estava meditando em Romanos capítulo 6, que texto tremendo. Quando fala que nós, aquele que morreu para o pecado, ele morreu juntamente com Cristo, e o pecado já não o domina mais. Então, nós temos que, de fato, morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades, e começar a viver essa vida com Cristo. Mas para que isso aconteça, a gente ter força para morrer para os nossos desejos, ter força para morrer para os nossos pecados. Eu lembro da palavra do pastor Fabrício, onde ele fala que os pontos fracos, que palavra tremenda, pastor, onde ele fala dos pontos fracos, e para que a gente não fique tropeçando nesses pontos fracos, nós temos que ter a palavra como base sobre nossas vidas, para que a gente possa estar fortalecido. E isso tem que ser continuamente, independente se hoje nós estamos tendo culto online, se hoje nós temos os cultos presenciais. Querido, a gente tem que ter essa busca diária. Tem pessoas que hoje eu converso com muitas pessoas, e nesse bate-papo, às vezes tem gente que fala: eu só estou ouvindo os cultos só,
né? Mas como é que está a sua busca? Você só está ouvindo mensagem, né? Mas se você tem que ter uma busca pessoal, você não pode esquecer de ter essa busca pessoal, de ter, né? De buscar a Deus pessoalmente. Você não pode esquecer, né? De estar lendo a palavra de Deus, de estar fazendo a sua devocional, a sua oração. É isso, meu amado. É isso, minha irmã, que vai trazer esse alicerce sobre a sua vida. É isso que vai fazer você estar firmado na rocha. É isso que vai fazer você criar raiz para que você possa continuar focado naquilo que você planejou, naquilo que Deus colocou no teu coração, nos seus propósitos e principalmente focado em caminhar com Cristo. Que essa mensagem possa estar gravada no teu coração, que essa mensagem você possa não só ouvir, mas seja praticante. Busque essa busca interior, esteja alicerçado, para que você possa caminhar focado e não se desprender, né, dos seus objetivos. Tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.